Os países que trabalharam a guerra, que participaram da guerra, eles estavam presos aos limites do Tratado de Versalhes. Só que no meio disso tudo, e é interessante vocês entenderem, no período em guerra, os países que estavam limitados pelos adversários, como a Alemanha, a Itália, a Áustria, os países que tinham perdido a Primeira Guerra Mundial. Só que, quem deveria vigiar? Os países que venceram. Os países que venceram, Inglaterra, França, o próprio Império Russo, os Estados Unidos, eles estavam envolvidos na crise de 29. Então, eles estavam convidando para que os alemães, os italianos estavam fazendo. E com esse esquecimento, esses caras começaram a crescer. Rearmaram-se, equiparam-se para a guerra. Mais uma vez, os alemães foram pioneiros nas inovações bélicas da Segunda Guerra Mundial. Tá? A artilharia Panzer, tá? Os helicópteros, os submarinos mais avançados, toda a questão de armas, tudo isso deveu aos alemães. Tá? A Alemanha Oi? Tá? Aqueles tanques de guerra, já não sabia disso, eles só foram barrados pelos Estados Unidos mais tarde. A aliança comunitária de Japão, formando um eixo, gente, essa aí, ó, a aliança da Segunda Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial teve duas, a Tríplice Aliança e a Tríplice Entente. Tá? Lembram disso? Eu quero que vocês estudem essa prova. Na Segunda Guerra Mundial você tem um eixo que forma o eixo Itália, Alemanha e Japão. Ali tá, Roma, Berlim e Tóquio. Ok? Itália, Alemanha e Japão. E os inimigos do eixo são os aliados. Inglaterra, França, temos a União Soviética, temos os Estados Unidos, todo mundo trabalhando junto. Ok? Enquanto a Alemanha está se armando e está anexando territórios, a Itália também chega a anexar territórios na África e no Mediterrâneo, Inglaterra, a França estão bem quietinha, vivendo a crise de nós, está falando que vamos falar para Hitler, para abrir caminho. Eles chegaram para Hitler numa conferência de comunistas, falaram assim para Hitler: olha, você não está fazendo mais lugar nenhum, ok? Ele já tinha invadido a Áustria, já tinha invadido a Tchecoslováquia. Ele ia invadir a Polônia, aí os ingleses, os franceses se sentavam com Hitler e falaram assim: olha, se você invadir, já está invadido. Não, você não vai invadir, mas não, tudo bem. Ele está pedindo. Ele disse: tudo bem. Dias depois, onde é que ele estava? Invadindo a Polônia. Tá? Vale bosta. Ela estava estudando, ela estava ferrada economicamente, não tinha nem condições de lutar com os inimigos. E isso, ela se armando, ela estava apavorada a Inglaterra, tá? E aí, assim, ó, ela pegou de novo França, ele bombardeou Londres de uma forma tamanha, só a Força Aérea, né, a Real Força Aérea Britânica, a RAF, só eles conseguiram barrar a entrada dos aviões alemães na Inglaterra. Então está invadindo tudo e não está nada. Porque todo mundo com rastreando com a crise de nós. E aí ele está crescendo. Sim, mas aí ele fala bombardearam o dinheiro que eles estavam usando, agora é que vamos lá, minha doutora. A guerra civil japonesa, isso aí é os japoneses invadindo a Manchúria, lutando com a China, olha, eles japoneses também não são bons não, tá? O pacto de não agressão, entende? O pacto nazi soviético de não agressão, isso é necessário. Os nazis, os soviéticos, eles estavam crescendo no comunismo. Ele falou: eu não vou me envolver nessa questão, eu não vou me envolver nessa guerra. Os soviéticos pensando: olha só, o soviético é comunista. Nesse contexto, toda vez que eles falam comunista, é soviético, tá? Os soviéticos eles eram a chave do mundo. Todo mundo acreditava no soviético. Comunistas. Todo mundo queria ver Hitler, mas não queria a princípio, a gente ter dois comunistas. Então era a União Soviética no Oriente, o resto do mundo lutando contra a União Soviética. E
queria destruir o comunismo. Aí, eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar esses dois ocidentais ligados, esses dois blocos ocidentais ligados, Hitler e o Golfo, Inglaterra, França, Estados Unidos, eu vou deixar eles ligados, quando um deles vencer o bem totalmente renovado e o outro com o comunismo vencendo. E do outro lado, os ingleses estavam pensando a mesma coisa. Vamos deixar os alemães brigando com os soviéticos, com os comunistas? O que vencer depois a gente vai criticar os dois. Só que isso é uma diversa de dois, eles não vão ao mesmo tempo. De tal forma que os liberais ocidentais e os comunistas soviéticos tiveram o quê? Se aliar contra isso. Isso era uma ameaça maior que os dois. Bem, em 29 eles invadem a Polônia, eles invadem a Polônia e os soviéticos ficam pertinhos, que eram tipo de um terceiro. A França e a Inglaterra só aí quando a Inglaterra declara a guerra da Alemanha nazista. Só depois que invade a Polônia. Isso aí, 29, aí começa a guerra. Vai, professor. Aí, senhores, essa aí, esse são reservas são adultos, tá? Reservas são adultos. Vamos passar. Essa foto a gente já viu, tá? Olha ali de novo, Stalin e Os dois carros, eles estão ali disputando a Polônia. Da hora em que eles da Polônia que eles querem, tá? São recursos naturais, tá? Mais uma vez, mas a Polônia quer no meio dos dois, eles vão dividir a Polônia, tá ok? Bem, 1940 a gente chegou na França. E a França fica dividida. Você tem a França colaboracionista, ou seja, a parte do norte da França, que está totalmente aliada a Hitler. É chamada República de Vichy, que é o cara que está governando a França enquanto o Hitler está dominando o território. E você tem ao sul a França revolucionária, a França da resistência, certo? Ah lá, os bombardeios aéreos na Inglaterra, que eu falei para vocês, eles não conseguem invadir. A Luftwaffe é a Força Aérea Alemã. E a RSA, ou seja, a RAF, na nossa tradução, é a Real Força Aérea da Inglaterra, anglicana, né, que eles chamam lá. Então, é um combate de aviões e os ingleses salvam a Força Aérea Inglesa salva os ingleses de serem dominados pelos alemães. Então, vamos com isso, né, no barco, certo? Está passando. Olha lá, a tecnologia, senhores, a única vai fazer tanto tempo lá atrás, a bomba atômica a gente vai ter daqui a pouco que foi, logicamente, uma questão dos Estados Unidos. Olha a granada, vamos colocar lá, com a mão para cima, segurando a granada de mão, tá? Eles são, tá? E isso é uma inovação. Os aviões, tá? Com as bombas, e os soldados, olha a prática, eles estão se movendo desde a Primeira Guerra Mundial. Os caras não estavam brincando, não. Eles foram para a guerra preparados. Segue, aí que ele, ó, antes da Copa Fund, aí ele tinha a capacidade, primeiro, ele girava com a esteira, ele girava com qualquer veneno, ok? E aí a capacidade que ele tinha de já colocada aqui de o alto era grandíssima, o recurso, né, motor, os carros da Alemanha são brilhantes, são carros que são dados para grandes territórios da vida, custa para isso nesse momento, onde custa ele roda em qualquer lugar. Até hoje, eu acredito que ele está aqui no interior, certo? Tem mais de 40 anos, custa lá, é meu. Mas é guerreiro, né? Ele carrega todo mundo, levou toda a minha família, todo o crescimento, fique forte, sem radiador, sem nada, tá? Meninos, esse aí é o primeiro ministro inglês, o senhor Churchill, certo? Figura importantíssima na guerra. Parece que eu estou fazendo né? Ah, não tá não. Vai lá, Bernardo, essa foto que vocês têm. A Hitler dominando a lista. Isso aí é propaganda política. Ali ele já estava velho. Ele é alguma coisa que
A foto. Isso aí, olha, a França de eliminar, a França de vestir, aquele território todo, ok? Vai lá. E, olha aí, 1941, depois que ele dominou toda a parte da Europa Centrista, para onde ele vai? Ele dominou toda a Europa Centrista, ele vai para a União Soviética. Aí a Operação Barbarossa, que é a Barba Vermelha, né? A Barbarossa e a União Soviética. Eles cercam Stalingrado, eles quase dominam a União Soviética. O que para eles? É a mesma tática que barrou Napoleão lá no século XIX. A tática da terra arrasada. Eles destruíram tudo, os nazistas não tinham nada para comer. Tá? E aí eles ficaram lutando e pedindo que os nazistas avançassem. É brilhante. Para quem gosta, para quem gosta, se precisar ver um pouquinho, para ficar apaixonado. Tá? Os nazistas chegando com um uniforme de inverno. Inverno tipo Brasil, aqui da nossa isso é armados com uniformes para temperatura que eles vivenciavam naquela parte do inverno. Os soldados alemães, eles perdiam seus pés de inverno, porque os pés congelavam no frio do fogo. E isso aí ajudou eles a derrubar os alemães. Em 1941, já começa a derrota, eles já começam a perder território. Ah, mas eles não ficam famosos lá na Europa e Moscou. Não, na África, tá? Território do Rommel, lembra do Rommel? Rommel, tá? Era um general nazista que estava dominando Marrocos, quase o Egito foi barrado pelos ingleses. Quem falou de Operação Valkyria? Operação Valkyria no início do filme aparece o próprio Rommel na África, ok? Vai lá. Isso é mapa estratégica, os avanços das tropas nazistas em direção ao sul. Ok? Isso aí também é ameaça nazista. Olha só, a princípio, os soviéticos, eles pensaram que o Hitler poderia salvar o Stalin. Nem que o Stalin era tão ruim quanto Hitler. Ele era tão ruim quanto não era pior. Então, quando os soviéticos falaram que Hitler está chegando, ouviram falar, Hitler está invadindo a União Soviética para derrubar Stalin, os soviéticos falaram, graças a Deus chegou Hitler no lugar do Stalin. E em algum momento eles ajudaram Hitler lá no ocupar a divisão do mundo. Daí eles perceberam que o Hitler não era tão bom assim, porque eles não foram os soviéticos e que mandaram os cartões de concentração. E a população social. Literalmente. Aí está mais nossa guerra, né? As nossas antigas trincheiras, né? Na Primeira Guerra Mundial, até a Coreia. Isso aí é tudo na União Soviética, tá? Isso aí parece muito que hoje, depois de bombardeio, não fez devastado tá? Bem, dezembro de 1941, os Estados Unidos estão na guerra. Para que eles né? Os Estados Unidos estão na guerra por causa disso, Japão. O Japão estava vindo em direção contrária, o Japão estava vindo Ásia em direção à América do Pacífico. Bem alguns vai descer a forma da dominação, da invasão, da anexação que o Japão está fazendo. E os Estados Unidos já se tem implementado, porque o Japão está ficando perto tem vários Estados Unidos no capítulo. Eles seguiram dando, vamos falar essa coisa bem literal, né? De ilha em ilha, pulo em pulo, até chegar no México teve uma parcela muito grande de preocupação com isso, porque ele chegou a fazer contatos de correspondência com o México, para invadir os Estados Unidos também. Tá? Então, não, mas eles estão começando. O documento foi tentado, mas eles começaram a se preparar e entraram na guerra. Bem, na guerra acabou a guerra, né, gente? Vocês não sabem disso, né? Os Estados Unidos entram na guerra para decidir. Infelizmente, ele faz, como ele está na sede do Pacífico. Batalhas do Pacífico foram Estados Unidos Japão. As batalhas na África, a gente tem os aliados, então, Inglaterra, França, exército militar e Alemanha. Pode ser nada. Eles fariam bombardeio
eu acho que foi um navio, sabe? Era, né? Tá, olha lá. Olha como é que essa ponta está apontando. Logo, olha, aqui está bolada, está lá em cima do dedinho, ok? Logo depois dessa linha que está acabando massa, logo isso vai depois do salto é a média. Olha como é que já vão ficando perto, gente. Tá, ok? Isso é uma ameaça dos Estados Unidos. Pegue. Tá? Olha, essa é a sua guerra. Essas mães dos Estados Unidos chamam o cara para trabalhar. Olha lá. As tropas nazistas e os japoneses, observe como é que eles retratam os nazistas e os japoneses. O nazista é o cara primeiro, o japonês atrás, ok? E olha lá, ó, eles estão machucados por liberdade nacional. Ou seja, a galera não foi chamada mesmo, né? Esse é fantástico, né? Esse tio Sam é uma figura difícil que apareceu na Guerra Civil dos Estados Unidos na 19. Tá? Eu quero no exército. Tá? O tio Sam ele apresenta na imagem dos Estados Unidos. A história dele é muito lendária. Dizem que eram comerciantes que trabalhavam no exército civil, né? Ou às vezes dizem que ele era um dono de escravo, ele era chamado de tio Sam. Na verdade era US seria United States, então, e o S é Uncle Sam. Então, o S e Estados Unidos acabou virando o S e o Sam, então eles fizeram a aí esse cara aí é os Estados Unidos, né? Vai. Bem, a Itália foi derrotada com a ajuda do Brasil, tá? Força Expedicionária Brasileira, fez uma grande ajuda, eu vou mostrar o partido nosso da África. Eles acabaram com as tropas de volta na África e foram conseguindo chegar na Itália e com a ajuda da Força Expedicionária Brasileira, eles foram derrotados. Ele foi empurrado, ele foi fugindo da batalhada, ele chegou até aos altos que ele para a fronteira final, né? E aí ele foi morto. Mussolini foi preso e fuzilado, depois de ser lixado, por guerreiros comunistas de São tá? Guerreiros comunistas italianos, ele foi morto. Brasil, Brasil matou 20 soldados. Os pais passaram 56 morreram, 2.702 ficaram feridos. Essas mortes aí nem tem produção de combate, tá? Eles morreram às vezes. Aí, ó, essa aí, gente, é o símbolo da peste. A cobra mais má. Era o símbolo dele, tá? Isso aí é a Força Aérea Brasileira, tá? Assim, igual a gente aí tem também esse aqui, ó, pegou mostra no vídeo também está. É Força Aérea, é por essa mesmo. Eles mantinham um programa de rádio e davam notícias. Aí o outro programa era a Força Aérea. Para quem está trabalhando, alguma pessoa está trabalhando comigo, mais inverno, pode ser o repórter Aérea. Isso aí não, tá? Eles davam as notícias. Vai. Tá? Saiu um desenho, aí mostra no final da guerra, tá? No final da guerra. Então, os pacientes que participaram da guerra. O dia D é o dia do ataque à Normandia, eles vão tentar gerar a França, tá? O dia D. Aí, olha só, a Alemanha, ela foi crescendo na Europa, a gente só está falando da questão da Europa, tá? A Alemanha foi Berlim, foi tomando, foi crescendo pela Europa. Quando ela foi derrotada, ela veio também, ó, as tropas aliadas foram empurrando as tropas nazistas até Berlim. Eles vieram com as duas Estados Unidos, eles vieram trazendo as tropas nazistas de novo, e elas estavam presas em Berlim, foi em 1945. Abril de 1945 foi um bombardeio de Berlim. Aí veio tropa da União Soviética, veio tropa dos aliados, Berlim, todo mundo foi gostado. Nessa história aí, foi um teatro que fugiu. Tá? Então, em abril de 1945,
E a guerra na Europa estava terminada. Faltava ainda outra frente de batalha que era o Pacífico, Estados Unidos e Japão. Pode ser. Tá? Bem, isso aí, opa, só um pouquinho, tá? Essas aí, Canal da Mancha, tá? Olha só, as tropas inglesas, ok? Isso aí é tudo que embarca na Normandia. Tomada, Rio, França. Pode ir. Ok? Embarca na Normandia. Ok? Vamos lá. Além de estar no final da Alemanha, eles são rendidos a tomada de Berlim suicida. Gente, isso aí ficou muito na história. Nunca foi visto por polícia. Eles estavam escondidos quando as tropas aliadas começam a chegar a Berlim, e se escondem, eles estavam num bunker, que é um abrigo subterrâneo. Ele estava lá dentro escondido, e algumas pessoas dizem que ele foi morto ali dentro, tá? Pelos bombardeios. Outros dizem que ele cometeu suicídio, que é a história que está contando. A gente não acredita, ainda é forte, porque ele tenha fugido vivo, ele tenha saído corrido da Alemanha, e tenha se exilado na Argentina. Por isso que eles tomaram lá nesse livro. Uma grande número de nazistas, tá? Até mesmo o MDM, que era um dos médicos mais terríveis, fazia experiência com Deus, experiências médicas importantíssimas, fazia experiência com Deus durante a guerra, eles vieram para a América. Encontramos nazistas no Brasil, certo? Há uma história muito interessante que eles estavam tentando montar um grupo de meninos nazistas aqui no sul do país, no Brasil, tem um grande efeito na Argentina. Como relato de grande número de relatos deles falando sobre mulheres brasileiras que casaram com ex-torturadores nazistas. E aí ele sabe quando morreu. Porque morreu não morreu, né? Porque, agora, como ele morreu, na verdade, a vida de Hitler é uma grande interpretação. Certo? Por que não pode? Como é que ele foi parar lá no meio dos presuntos? Ninguém sabe. Certo? Como é que ele morreu? Eu já li livros específicos, falou, porque vários livros que é uma coisa muito legal. Recomendo ao senhor que pode, tá? Papa de Nietzsche, que é o Papa que fez tudo isso que fechou o voto para isso. Tem Arthur, tem um livro que eu criei da Biblioteca que falava sobre a questão de ligação de Nietzsche com a questão de tá? Um livro mais da Biblioteca, tá? Tem vários outros livros que falam sobre a eloquência de Nietzsche intensiva, tá? No aniversário do Segunda Guerra Mundial tem um monte de coisa que eu vi lá. 60 anos de Guerra Mundial. 60 anos. Saiu um monte de livros, um monte de filmes. Eu tenho coisa na queda, tá? E tem o artigo de Nietzsche. Se deve ser para mas não é a nossa. Bem, a guerra em abril na Europa estava acabada. Agora só falta a guerra no Pacífico. Olha só, Estados Unidos. Antes de tudo, antes de Hitler, só era a grande ameaça aos governos liberais da União Soviética. Antes de Hitler, quem é que fazia grande ameaça à Inglaterra, à França, aos Estados Unidos? Não, Japão. Então, o comunismo soviético. Lembra disso? Antes da guerra, o comunismo soviético era a grande mancha, o grande medo que era infatente. Os governos liberais não tinham. Passou a guerra, Hitler, Mussolinização, passado, a revanche volta. E antes da guerra acabar, os Estados Unidos têm que mostrar que eles têm poder. Quem faz? Olha, os japoneses já têm o seguinte, e os Estados Unidos agora estão mostrando seu poder de destruição de massa, lança de bombas sobre Hiroshima na guerra. O Japão já havia subido. Os japoneses, o general japonês havia subido a bordo do navio dos Estados Unidos. E eles haviam se medido no nome do Japão e mesmo assim eles vão ser lançados. Ou seja,
Os Estados Unidos não estavam querendo mais derrotar São Paulo. Os Estados Unidos estavam querendo mostrar o meu poder para o que é a bomba atômica. Tecnologia alemã. Os caras, os engenheiros que inventaram a bomba atômica são alemães, exilados dos Estados Unidos, a tecnologia alemã. Mas isso não é tecnologia, tá? Vamos lá. Bem, agora, como as universidades japonesas arrasaram mais de 300 mil pessoas. E fora isso, ficaram com sequelas. Cânceres, não tem nem como explicar. Mutilações, crianças nascidas, e até onde a gente encontra pessoas nessa cidade, que elas têm deformidades genéticas por conta da irradiação atômica. Tá? E hoje, Nagasaki. Vamos lá, Fernando. Gente, essa aí, ó. São soldados soviéticos sobre Berlim, no parlamento de Berlim, taxando a bandeira soviética, e aí já começa outra guerra. A guerra fria, tá? Vamos lá. A bomba, deixar um pouco dela, junto, né? Isso aí eu não sei verificar se da guerra, também não tem nenhuma forma, mas isso aí depois da guerra, tá? Olha, outro sexo. Isso aí é a questão da bomba, tá? A bomba atômica, gente. O mundo em setembro de 1939, o vermelho também foi território comunista, tá? Tá, consequências da guerra. 45 milhões de mortos, tá? 25 milhões na União Soviética, 5 milhões de judeus. Na verdade, a Europa é o país que mais teve mortes na França. Criação da ONU, olha aí, ó. Criação de organismos internacionais de uma guerra. A ONU foi criada depois da Segunda Guerra Mundial, sabe o quê? Foi evitar outra guerra. O final da Primeira Guerra Mundial teve Liga das Nações. Não confundam com a Liga da Justiça. A Liga das Nações no final da Primeira Guerra Mundial não foi suficiente para acabar com a ameaça. Eles foram criados para conseguir gerenciar a paz mundial. Estados Unidos é um pouco parecido, para empreendedores de diversos países, você tem essas bases no seu território. A guerra toda foi na Europa e no Pacífico, não houve uma perda expansiva dos Estados Unidos. A União Soviética está destruída materialmente um pouquinho, né? Mais fortalecida militarmente e fisicamente. Rompe queimando entre as duas grandes potências, Estados Unidos e União Soviética não são mais colegas. Depois da guerra, eles já são inimigos militares de novo. E aí começa uma nova guerra. A gente já vai seguir outros confrontos. Ficou um pouquinho fácil. Desculpa, Fernanda. Esqueci ela entendeu. Campos de concentração são de extermínio. São onde os judeus foram enviados. Olha lá. Polônia, Áustria, Alemanha, tem aqui na União Soviética, né? Esses aqui vermelhos são os campos de extermínio. Sobibor, Belzer, Majdanek, essa aqui que o cara foi, ó, Auschwitz, Chelmno e Treblinka. Esses aqui os caras não vão morrer. Como? Coloniais. A quarta da banho de vocês. Aí eles andavam com uma sala cheia de bichos, eles achavam que a poder sair água e sair a depois eles morriam. Perto eles eram lá. Eles eram sempre mundial. Vou treinar, seu alto. Esses aí são um campo de concentração. Vai lá, ó. Berlim
A Alemanha, depois da guerra, da Segunda Guerra Mundial, a Alemanha ficou dividida em 4 nações. União Soviética, Estados Unidos, Alemanha e Inglaterra. Ok? A Alemanha estava cumprindo um pouco, ela tinha começado a Segunda Guerra. Depois da Segunda Guerra Mundial, eles decidiram dividir a Alemanha em 3. Estados Unidos ficou governando, administrando essa área, a França essa, a Inglaterra essa, e aqui ficou a União Soviética. Só que, dentro do território soviético, estava Berlim, a capital da Alemanha. E Berlim ficou dividida. Parte de Berlim para a União Soviética, que deveriam, e a outra parte para os países ocidentais. Aí a gente vai ouvir a história da criação do Muro de Berlim. Berlim ficou dividida, a Berlim ocidental, capitalista, e a Berlim oriental, comunista. Tudo bem? Essa foto está ótima. A gente está lá bem, olha só. Senhores e senhoritas. Essa aqui é a funcionamento iguais ele está mentindo. Mas ele está tirando uma. Porque essa slide não acaba. Bem, turma, negócio bonito. Olha só, não vai tocar? Se vocês fizerem alguma coisa desse material, tá? Se vocês fizerem observar aí, me dá a hora para eu rolar, para eu copiar com vocês. Eu gostaria hoje de passar isso que eu vou fazer. Quase que poder mudar os que eu tenho agora. E aí, eu gostaria de pedir para vocês, se puder, vocês não têm fala agora, né? Se puder, vocês poderiam ter esse material, porque não tem outro que não vai usar para vocês. Vocês podiam fazer isso? Ok?